Então, na aula de hoje, pessoal, como combinado, como estabelecido, né, nós vamos fazer uma revisão de movimento circular uniforme, tá? Nós vamos dar um fechamento dessa parte do conteúdo, para que depois a gente comece a falar sobre lei de Newton. Então, como é que vai começar essa aula? Eu vou começar mostrando algumas das equações, né, que nós trabalhamos ao longo dessas 2-3 semanas que nós estamos, desde que nós voltamos para as aulas, né? E como vocês observaram e viram nas aulas, né? Espero que vocês tenham assistido, inclusive, todas as aulas, as assíncronas também. O movimento circular, né, é um movimento onde temos algumas relações que são muito importantes para nós. Por ser um movimento circular, a gente tem uma varredura em graus, né, de deslocamento. Então, o deslocamento a gente pode avaliar em termos de quantos graus ou quantos radianos, né, qual a varredura angular que este móvel percorreu. E uma das relações importantes aqui também é o raio, né, dessa curvatura, desse movimento que ele está realizando, né. Eu geralmente utilizo o raio como sendo R maiúsculo, então já vou riscar aqui, né, para deixar claro para vocês. E aí, então, algumas equações que aparecem para nós, por exemplo, o deslocamento percorrido pelo móvel, né, ele é definido como sendo a relação, a variação angular vezes o raio, né? Então, variação angular vezes o raio é o nosso deslocamento, tá bom? Uma outra relação que aparece que é importante para nós é a tal da velocidade angular, né? Como que esse móvel, ele gira, com qual velocidade ele consegue girar dentro desse movimento, né? Que ele vai fazer o movimento circular aqui. E essa é o ômega, então, é a velocidade angular, a velocidade de rotação do movimento. E a velocidade angular, a gente observou, a gente pode definir como sendo a variação do ângulo, né? Aqui eu botei θ, mas lembre-se que θ e φ representam para nós ângulo, tá? Ângulo. São letras gregas que representam ângulo para nós, geralmente. Então, a velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT, tá? E no movimento circular, além da velocidade angular, nós temos uma coisa que nós chamamos de velocidade linear, ou velocidade tangencial, que é a velocidade com que o móvel, né, realmente é estabelecido lá no velocímetro dele, né? Nós temos uma velocidade com que ele consegue fazer rotações, mas nós temos a velocidade com que esse objeto se movimenta, né? Que é a tal da velocidade linear. E a velocidade linear, por definição, a gente já sabe que é ΔS sobre ΔT, desde o início lá da cinemática, mas nós temos algumas relações diferentes agora para o movimento circular, né? Porque esse ΔS a gente pode substituir por essa relação, e a gente fica com uma coisa assim, ó, ΔΦ, ΔR sobre ΔT, e, né, se ΔΦ sobre ΔT é ômega, a gente também então tem uma relação aqui para a velocidade linear, que é multiplicar a velocidade angular pelo raio, eu tenho a minha velocidade linear, tá? Então, essas são algumas das equações que aparecem para nós aí, inicialmente para o movimento, o MCU, né? E, enfim, basicamente eu vou passá-las todas aqui para vocês, não vou continuar aqui passando, né? Mas aqui, ó, aqui nós já temos duas coisas que são importantes, a velocidade angular e a velocidade linear, e saber a diferença entre elas é importante, tá? Para que vocês consigam fazer os exercícios. Então, por isso, se tu não entendeu bem essa diferença entre velocidade linear e velocidade angular, recomendo que tu volte aos vídeos, né, às videoaulas passadas, né, que está tudo gravado lá no YouTube, e tu reveja esse ponto que eu falo, né, que eu dou exemplos lá, saliento bem a diferença entre essas duas grandezas físicas. Também nós falamos sobre frequência, né, e período. Se nós lembrarmos que é frequência é o número de rotações que eu consigo fazer por intervalo de tempo, o número de oscilações, né? Nzinho, então, é o número de oscilações por intervalo de tempo. E o período é o tempo que eu levo para fazer um ciclo desse movimento circular, né? Então, se eu faço um ciclo, eu refaço e volto para o ponto original, né? Para o ponto inicial, onde eu estava, o ponto de partida, eu tenho um período. E período é um tempo, né? E período e frequência se relacionam pelo inverso, né? Então, o período é o inverso da frequência, ou frequência é o inverso do período, tanto fazem a maneira como a gente escrever isso aqui. Tá bom, gente? De posse do período e da frequência, a gente pode reescrever também mais um pouquinho, né, as relações de velocidade angular e velocidade linear, né? Então, eu mostrei para vocês também que a velocidade linear,
né? Ela pode ser escrita, então, aqui, ó, substituindo o ΔΦ como sendo um ciclo completo. Se eu tenho um ciclo completo, né? Vamos lembrar que uma varredura em φ aqui de uma volta completa, né? É basicamente 2π radianos, né? Se eu dou meia volta, então, ó, meia volta, eu tenho quanto? Eu tenho 1π radianos, né? Então, 2π radianos é uma volta completa, 360 graus, né? Meia volta, 180 graus, ou π radianos. Então, a gente tem essas relações bem definidas aí, e você sabe que é só aplicar a regra de 3 que eu consigo obter qualquer valor de qualquer ângulo, né? Eu faço lá 2π é igual a 360, quanto que é 40 graus? Quantos radianos são? Eu consigo obter os valores de todos os ângulos em radianos fazendo uma regrinha de 3 muito simples, tá? Então aqui, ó, a velocidade linear, se eu considerar uma volta completa, eu tenho 2π radianos vezes r sobre período, né? Ou então eu posso escrever a velocidade linear como sendo 2π, se o período é inverso da frequência, então é a mesma coisa que eu escrever 2πrf, né? Então nós temos essa relação aqui para a velocidade linear também, né? Nós podemos obter velocidade linear em termos do período e da frequência, tá? Assim como para a velocidade angular, que nós temos aqui, ó, uma volta completa seria então 2π e um período é um tesão, né? Então uma maneira de calcular a velocidade angular seria essa, ou, né, eu utilizar a relação de frequência, como a frequência é o inverso do período, eu tenho que é 2π vezes f. Então, vocês observam que temos uma gama de equações que vocês podem utilizar, né? E como nós estamos no modo remoto, e mesmo se eu estivesse no modo presencial, todas essas equações são dadas para vocês, né? Qual é o meu interesse? Meu interesse é saber se vocês sabem utilizar elas e como utilizá-las, tá? Decorar a equação, para mim, não tem interesse. Óbvio que quem for fazer um Enem daqui a 2 anos, né, precisará saber de cabeça alguma dessas equações. Mas se tu entender a lógica, fica muito mais simples, né, de tu guardar essas informações, tá? Então, por isso que eu acho importante que vocês entendam o conteúdo, entendam o contexto que está vendo aqui, tá? Beleza, então, ó, nós temos essas relações aqui para o ômega, né, para a velocidade angular. E aí, no final, ainda nós vimos uma coisa que chamamos de aceleração centrípeta, né? Por que que ela é centrípeta? Porque ela aponta sempre para o centro, né? Centro, centrípeta. E a aceleração centrípeta é a aceleração que o móvel tem quando está descrevendo um movimento circular, tá? E essa aceleração centrípeta a gente tem de duas maneiras. Como obter ela, né? Nós podemos obter como sendo velocidade linear ao quadrado vezes o raio, ou a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes r, né? Nós temos essas duas maneiras de nós obtermos a aceleração centrípeta, beleza? Então, essas são as equações do MCU, são bastante, são muitas, não precisa decorar, basta ter ela anotadinha no teu caderno, descrevendo o que é cada termo, o que significa, onde eu uso, é isso que é importante, tá? Isso que é importante que você saiba, né? Onde usar cada um dessas equações e como usá-las. É para isso que a gente faz os exercícios. Beleza. Essas são as equações, mas aí no final da última aula eu mostrei para vocês as relações de transmissão, né? Transmissão linear ou transmissão angular. Esse tipo aqui de transmissão com correia, né? Ou então quando nós temos aquela transmissão com duas polias acopladas lateralmente, né? Onde essa polia vai girar desse lado, essa polia vai girar para esse lado, né? Porque elas estão acopladas, então elas têm que girar em direções opostas, né? Em sentidos opostos. É um tipo de transmissão que nós chamamos de transmissão linear. Então, esse aqui é um tipo de transmissão linear. Onde o que é igual nesse tipo de transmissão é a velocidade linear. Então, a velocidade linear da polia A é igual à velocidade linear da polia B, né? Então, elas têm velocidades lineares iguais, certo? Se elas têm velocidades lineares iguais, as velocidades angulares são diferentes. Então, as velocidades angulares desse tipo de transmissão aqui são diferentes. Então, o que é igual? Velocidade linear, que é a velocidade ali com que é tangencial, ou seja, a velocidade da correia. A correia ela vai ter a mesma velocidade em todos os pontos. Então, se ela está acoplada às engrenagens, né, a velocidade linear dela tem que ser a mesma. Só que o giro
O giro das engrenagens é diferente. A pequenininha ela vai ter que girar mais rápido, né, do que a polia grande, para ter a mesma velocidade linear. Tá bom? Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Para velocidade, para transmissão linear, e nós temos outro tipo de transmissão, que é a transmissão no eixo, né? Transmissão no eixo, onde nós temos o mesmo eixo que acopla dois sistemas de polias aqui, ou de engrenagens, né? Como vocês preferirem chamar isso aqui. E o que a gente observa é que, como elas estão no mesmo eixo, elas têm que girar igual. E se elas têm que girar igual, a velocidade angular delas é igual. E a velocidade linear delas é diferente, né? Então, se eu acoplasse polias aqui, né? Por exemplo, uma polia aqui acoplasse uma polia aqui, ligasse em outro sistema lá, não sei, em outra função, e acoplasse uma polia aqui nesse outro sisteminha aqui, né? Uma correia, né? Nessas duas polias diferentes, eu observaria que essas correias teriam movimentos diferentes, porque elas teriam velocidades lineares diferentes, mas o giro delas, a maneira como elas giram, é igual, certo? É igual. O número de voltas que elas dão por intervalo de tempo é a mesma, porque elas têm uma transmissão no eixo, beleza? E isso também significa que a frequência de oscilação delas também é igual, tá, gente? Então, a frequência com que elas giram, né, o número de voltas por intervalo de tempo que elas dão, é o mesmo também. Então, essas são as características dos tipos de transmissão, né? Onde é que nós usamos isso? No famigerado exemplo da bicicleta, né? Que eu dei que vocês deveriam fazer nas tarefas, né? Inclusive eu trouxe aqui para refazer eles e mostrar como é que a gente faz esse tipo de exercício. Eu já tinha feito um exemplo, né? Mas na tarefa eu dei um exercício um pouquinho modificado, onde nós usávamos uma bicicleta com 3 marchas, né? Marcha pesada, marcha média e marcha leve, tá? Beleza. Então é isso, pessoal. O conteúdo de MCU é isso aqui, até aqui que nós chegamos, tá? E nós vamos continuar aqui tentando resolver alguns exercícios que foram das nossas listas de tarefas, tá bom? Então, olha só. Nós temos esse exercício aqui, e eu peguei ele porque ele tem algumas dificuldades nele, né? Algumas dificuldades, de repente, da gente imaginar o que está acontecendo. Como a gente sabe, tá? Ele está falando que a distância média entre o Sol e a Terra, né? Então eu vou desenhar o solzinho aqui, né? Tá o Sol, os desenhos são bem escrotos mesmo, olha só, vocês estão vendo, mas para que ele serve? Para representar e fazer com que a gente entenda o que está sendo dito no exercício. Então a gente tem que fazer esse exame de imaginação e fazer um desenho é a melhor maneira que nós temos de imaginar a situação que está acontecendo. A gente sabe que a Terra ela gira em torno do Sol, né? Quando nós chegarmos na parte de gravitação universal, nós veremos que esse tipo de movimento é um movimento elíptico, né? Não é um movimento circular, tá? Mas nós podemos fazer uma aproximação para um movimento circular para resolver esse problema aqui que ele está nos pedindo. E a gente obtém ainda bons resultados, mesmo sabendo que, na verdade, essa órbita da Terra em volta do Sol, né, é uma órbita elíptica, ou seja, uma circunferência achatadinha, tá? Essa é a ideia. E aí diz que essa distância, né, ou seja, o raio da circunferência, né, é em torno de 150 milhões de quilômetros, a distância Terra-Sol, né? Então eu sei que o raio da circunferência que é descrita pela Terra em torno do Sol é de 150 milhões de quilômetros. Pessoal, se vocês não sabem o que é 150 milhões, né, eu sinto dizer para vocês, mas vocês não podem ser milionários, porque vocês não teriam uma ideia do dinheiro que vocês têm, né? Se tu sabe quanto que é 150 milhões, então tu sabe, tu pode ser milionário, né? Porque 150 milhões é a gente colocar aqui, ó, 3 zeros mais 3 zeros, né? Isso aqui é 150 milhões, né? Então aqui na casa dos 1.000, dos 100 mil e aqui dos milhões, né? Então 3 zerinhos. Se vocês não sabem quanto que vale 1 milhão, então vocês não têm direito a ter 1 milhão de reais, né? Beleza, mas agora nós todos sabemos, né? São 6 zeros, 6 zeros. E isso aqui é 150 milhões de quilômetros, pessoal. 150 milhões de quilômetros, tá? Quilômetros para metros. Vamos lembrar mais um pouquinho aqui, ó. 1 km é
1000 metros. Por que eu estou salientando isso? Não podemos resolver em quilômetros? Podemos, mas vai dar uma tranqueira aqui no exercício de vocês, que eu não recomendo que vocês façam em quilômetros, né? Façam sempre nas unidades principais, e a unidade principal é metro, né? Eu vou arredondar esse negócio aqui. Vou arredondar, tá? Vou pegar esse raio e vou escrever ele como sendo, ó, em base 10. Que eu não vou ficar escrevendo esse monte de zero aqui para vocês toda hora, né? Então isso aqui é 150, basicamente, vezes 10 nas 6 casas, né? Andei para a esquerda, para a esquerda eu ando positivo, quilômetros, né? Mas 1 quilômetro é 1000 metros, então eu poderia dizer que a distância real mesmo, né? Mais 1000, mais 3 zeros, então isso aqui é 150 vezes 10 na 9 metros. Essa é a distância Terra-Sol, né? Da onde que veio mais 3 zeros? Os 3 zeros vieram da transformação de quilômetros para metros, né? Se eu tenho que 1 quilômetro é 1000 metros, né? Então 150 vezes 10 na 6 quilômetros são quantos metros? É 150 vezes 10 na 9. Tu pode fazer uma regrinha de 3 para entender esses passos que eu fiz aqui, tá? Então olha só, o raio é 150 vezes 10 na 9 metros, né? E ele quer saber a velocidade média de translação. O que é a velocidade média de translação? A velocidade média de translação dele é a velocidade linear, né? A velocidade que ele anda aqui, que ele está se movendo, tá? A gente poderia obter a velocidade angular também? Poderíamos, né? Mas vamos obter primeiro essa velocidade angular. A gente pode até calcular as duas, né? A velocidade angular, o giro dele, né? E a velocidade linear. Vamos pegar as equações, né? Vamos dar uma olhadinha nas equações que nós temos, tá? Para poder resolver esse problema. E se vocês lembrarem aqui, ó, para eu calcular a velocidade linear, eu vou voltar lá no meu formulário, ó. Velocidade linear eu posso calcular desta forma ou desta outra forma. Vou tirar meu gato aqui, tá? Então eu tenho 3 maneiras de calcular a velocidade linear, mais essas equaçõezinhas aqui, que inclusive serão mais interessantes para nós. Por quê? A gente precisa ter uma ideia do tempo que a Terra leva para fazer a volta do Sol, né? Para a gente poder calcular a velocidade, porque a velocidade sempre é um deslocamento por tempo, né? Então, olha só, pessoal, se eu utilizar esta equaçãozinha aqui, esta equação 2πr sobre t, né? E ela vai me ajudar a calcular isso aqui de uma forma muito mais tranquila. Por quê? Por quê? Porque 2π é uma volta na Terra, uma volta da Terra em torno do Sol. O raio, eu já tenho o valor aqui, ó, olha o raio. Beleza? E o tempo? E o tempo que a Terra leva para dar uma volta inteira em torno do Sol, você sabe muito bem. São 365 dias. E 365 dias é uma grandeza temporal, né? Ou seja, é o período da Terra em torno do Sol é 365 dias. Qual que é o nosso desafio aqui? Nosso desafio maior agora, neste momento, é transformar esses 365 dias em segundos. Nós precisamos fazer isso, tá? Para que nós possamos obter o resultado aqui em metros por segundo, tá? De forma que fique bem tranquilo. Então vamos transformar isso aqui, os 365 dias, em horas primeiro, tá? Então o primeiro passo é transformar isso aqui em horas. Como é que a gente faz? Muito simples, gente. Pode fazer uma regrinha de 3, tá? Um dia são 24 horas. 365 dias são x. X vezes 1, x. 365 vezes 24 vai dar um número, 365 vezes 24, vai dar 8.760 horas. Então, um ano tem 8.760 horas. Vocês, como é que eu resolvi isso aqui? Multiplicando em cruz, né? Multiplicando em cruz aqui eu obtenho os dados das horas. Pessoal, com os dados das horas, 8.760, a gente sabe transformar para minutos, né? Como é que a gente transforma para minutos? Multiplica por 60. Por quê? 1 hora, 60 minutos. Pode fazer uma regrinha de 3 de novo aí, né? Então, 8.760 vezes 60, façam junto comigo aí, 565.600 mil minutos, tá? E se eu quero transformar esses 565.600 minutos
em segundos, o que eu faço? Multiplico por 60 de novo. Qual é a resposta do meu período? Então, ó, vezes 60, esse valor vezes 60, isso aqui eu já vou deixar em base 10, porque eu não sou louco de escrever todos esses zeros aqui que tem aqui. Isso aqui é 31,53. Arredondando para cima aqui, porque o próximo termo é um 6, né? Então, se eu tenho um próximo termo igual a 6, eu posso arredondar para cima. Então, é 31,54 vezes 10 na 6 segundos, né? Então, esse é o período da Terra em torno do Sol, tá? Tranquilo, faço só regrinhas de 3, né? Neste momento é o único momento da vida de vocês que vocês podem resolver através de regra de 3 um problema de física, né? E nós resolvemos uma parte do problema que foi a obtenção do período, tá? Agora nós vamos obter a velocidade linear. A velocidade linear, então, vai ser esses 2π vezes os 150 vezes 10 na 9 sobre o período. Qual é o período? Esse aqui, ó, 31,54 vezes 10 na 6. É muito simples resolver isso aqui quando nós temos uma calculadora, né? Porque é só vocês fazerem aqui, ó, 2 vezes π vezes 150. Como é que eu ponho em base 10? Vamos relembrar como é que eu ponho em base 10. Acha uma teclinha chamada EXP, tu clica nela, né? Coloca a base 9, né? E dá igual. Isso aqui deu 9,42 vezes 10 na 11. Já vou aproveitar aqui e dividir esse resultado por 31,54 expoente na 6. E aqui nós temos a nossa resposta, que é uma velocidade gigantesca, que é a velocidade da Terra, que é 29,88 vezes 10 na 3 metros por segundo. Ou então a gente poderia escrever isso aqui, gente, basicamente, aproximadamente, né, 30 vezes 10 na 3 metros por segundo. Ou seja, a Terra anda 30 mil metros por segundo. Passou um segundo, a Terra andou 30 mil metros. Né? É isso que quer dizer essa velocidade linear da Terra. Né? É rápido? É rápido. É muito rápido. Beleza, pessoal? Tranquilo. Show de bola, né? Se eu fosse calcular a velocidade angular, seria mais fácil ainda, eu não vou fazer aqui, né? Mas seria 2π sobre esses 31,54 vezes 10 na 6. O professor, vai dar um valor bem baixo, né? Vai, porque a velocidade de giro da Terra em torno do Sol é muito lenta. Ela leva 365 dias. Então é óbvio que a velocidade angular dela em torno do Sol é muito lenta. Mas a velocidade que a Terra tem, a velocidade linear dela, essa sim, é muito rápida, tá? Beleza. Dito isso, tá? É que vocês podem resolver sozinhos, tá? Só botar na calculadora. Vamos passar para o exercício 2, né? Então eu escolhi alguns exercícios, nós temos, ó, 5 exercícios, tá? 5 exercícios para resolver aqui. Então, o exercício 2 que eu peguei da primeira lista, né? Da primeira lista de exercícios que nós fizemos é esse aqui, ó. Os pneus de um carro giram sem deslizar com uma frequência de 10 Hz. Vamos colher os dados, ó. Frequência de 10 Hz, tá? Sendo 30 centímetros o raio dos mesmos. Então, o raio é 30 centímetros. A velocidade do carro em quilômetros por hora é aproximadamente de... Então, a velocidade do carro, se ele fala em quilômetros por hora, é velocidade linear. Se ele falasse em radianos por segundo, velocidade angular, né? Então, olha só, pessoal, é dado a frequência, é dado o raio. Eu quero saber a velocidade linear. Vou no meu formulário, cadê o formulário? Tá aqui. E vou catar a equação que nós temos, frequência e raio. Olha lá, onde é que tá? Olha que barbado. Esse exercício aqui é direto. Então, ó, a velocidade linear é 2π raio vezes frequência. Beleza? Só isso. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar aqui? Esse cara está em centímetros. E na física nós não usamos centímetros, nós usamos metros. E todo mundo sabe que 30 centímetros são 0,3 metros. Né? 30 centímetros são 0,3 metros. Então qual é a velocidade linear deste pneu? Vai ser 2π vezes 0,3 vezes 10. Tá? Só
substituindo os carinhas aí. Pega a calculadora, faz aí 2 vezes π, vezes 0,3, vezes 10. Isso aqui dá 18,84 metros por segundo. O exercício que é em quilômetros por hora. O que eu faço? Multiplica por 3,6. O número mágico aquele, né? Então, isso aqui significa que a velocidade é de 67,85 km por hora, que é a velocidade do móvel, né? Do carro, possivelmente. Se a roda está girando com velocidade linear, tem uma velocidade linear de 67,85, certamente essa é a velocidade do meu móvel, tá bom? Beleza? Simplesinha essa questão aí. Essa questão aqui, ó, um minutinho nós resolvemos ela. Tem que estar ligado, só ligado nas relações físicas que nós devemos respeitar aqui. Na questão 3, diz assim, ó, o volante de um motor gira com movimento circular uniforme, completando 1,2 vezes 10 na 3 voltas por minuto. Tá? Então, olha só, significa que a frequência dele é de 1,2 vezes 10 na 3 voltas. Então, ele faz rotações por minuto. Voltas por minuto, RPM. Rotações por minuto, né? RPM. Então, essas voltas por minuto é a mesma coisa que eu disser para vocês que, então, o volante do meu motor realiza, então, uma frequência de 1,2 vezes 10 na 3 RPM, que é rotações por minuto, né? E eu mostrei na videoaula que se eu dividir isso aqui por 60, eu obtenho a minha frequência em Hertz. Então, se eu dividir isso aqui, pegar 1,2 point na 3 e dividir por 60, eu vou ter a minha frequência em Hertz. Né? E, incrivelmente, galera, isso aqui dá 20 Hertz. Ou rotações por segundo. Né? Rotações por segundo seria o Hertz. Número de ciclos que eu dou por segundo é o Hertz. Tá? Então, a frequência é Hertz. A pergunta é, qual o período desse movimento? Aí é brincadeira, né? Esse exercício é muito dado. Período inverso da frequência. Então, qual é o período? 1 sobre 20. Então, qual é o período dessa brincadeira aqui? 0,05. 0,05 segundos, né? Porque eu transformei tudo para segundos. Então, olha só, o período, ele dá uma volta, esse motor, ele dá uma volta completa, ele fecha um ciclo completo em 0,05 segundos. Ou seja, ele está muito rápido, está muito ligeiro mesmo, tá? Beleza? Outro exercício extremamente simples, estão vendo, né? Quando eu disse para vocês que vocês davam para resolver isso aqui em 20 minutos, eu não estou brincando, né? São exercícios bem tranquilos. O primeiro lá levou um pouquinho mais de tempo, porque tinha algumas coisas a mais, né? Bom, o exercício 4 aqui. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar V linear, porque é metros por segundo, 5 metros por segundo, né? Então, olha só, coisa feia aqui. Vou escrever esse 5 direitinho. 5 metros por segundo. E o raio da circunferência é de 2 metros. Olha lá que bonito, velocidade linear, velocidade do raio, né? Aí ele pergunto, qual é a velocidade angular desse carinha aqui? Meus queridos, minhas queridas, né? Todo mundo, vou lá no meu formulário, né? Esqueci das fórmulas, professor, não decorei ainda. Só chegar lá e tu vê que existe uma relação direta entre velocidade linear e velocidade angular, né? Então, ó, meus queridos, vamos usar isso, né? Eu falei que agora deu branquinho no professor aqui, ômega vezes R. Ômega vezes R. Então, velocidade linear é ômega vezes R. Então, se a minha velocidade é 5, velocidade linear é 5, eu quero saber a velocidade angular, e eu sei que meu raio é 2, qual é a minha velocidade angular? Passa esse 2 que está multiplicando, dividindo, então isso aqui fica 5 por 2, isso aqui dá um valor incrível, 5 divididos por 2, ó, 2,5, não sei por que eu fiz na calculadora, um valor tão fácil desse. Radianos por segundo, velocidade angular é sempre em radianos por segundo, tá, pessoal? Beleza. Então, essa é a primeira parte do exercício. Descobrir a velocidade angular, né? A segunda parte é a velocidade, a aceleração.
aceleração centrípeta, né? E a gente viu que a aceleração centrípeta tem duas maneiras de obter, ou ômega 2r ou v ao quadrado sobre r. Nós temos duas possibilidades. Qual que nós vamos escolher? Sei lá, qualquer um que tu quiser. Eu vou escolher a que usa a velocidade angular aqui, ó, 2,5 ao quadrado vezes 2, né? Então, qual é a aceleração desse móvel? 2,5 ao quadrado, divide e multiplica por 2. 12,5. Então, a aceleração centrípeta, a unidade é o metro por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do meu exercício. Fácil. Então, aqui, ó, o 2, 3 e 4 eram exercícios assim que eu peguei aqui, que eram muito simples mesmo, só aplicação de equação, não tinha nem muito o que pensar, né? Mas, né, alguns exercícios a gente precisa parar e pensar, imaginar a situação, como foi o exercício da Terra e Sol, né? Como é esse exercício da bicicleta, né? O exercício da bicicleta é um exercício que a gente precisa parar e pensar. Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Professor, na outra falava para fazer um módulo. A que tu fez agora. Sim. Daí eu fiz o módulo dela quando tá fazendo aceleração. Tá, mas o que é o módulo? O módulo é obter o valor dela, né? É o valorzinho dela. Foi o que nós obtivemos, 12,5. Esse é o módulo da aceleração. Se eu te pedisse direção e sentido da aceleração, bom, aí eu teria que analisar o problema, tá? Eu não sei o que tu fez. Tu fez alguma coisa diferente? Sim. Não, eu só peguei a equação da aceleração centrípeta, botei em módulo, daí... Igual eu descobri o 12, só que daí eu tirei a raiz dele. Ah, mas não precisa nesse caso. Tá. Porque essa aceleração só tem uma direção. Se fosse uma aceleração que aí eu te passasse o vetor, que tu deveria que decompor ele, né? Aí seria outra história, teria que fazer a raiz. Mas como eu não te digo, né, que é um vetor que está na diagonal, que forma um ângulo e tal, tu não precisa fazer nada, só botar na equação, isso aqui já é o módulo da aceleração, tá? O valor dela, beleza? Obrigada. Tanto é que tu deve ter botado na raiz, tirado o quadrado e deu o mesmo resultado, né, possivelmente. Bom, beleza, pessoal. Aqui, a questão da bicicleta. É uma questão de se pensar, tá? É uma questão que a gente precisa analisar com cuidado, para poder entender, né? E possivelmente uma questãozinha parecida dessas vai estar na avaliação de vocês, né? Você pode ser sorteado com ela ou não, né? Mas vocês então precisam estar preparados para que se cair uma questão dessas vocês consigam fazer, né? E ela é uma questão de lógica, né? Vocês precisam entender o que está acontecendo no exercício. E, obviamente, saber como é que funciona uma bicicleta. Eu acredito que todo mundo já andou numa bicicleta, ou pelo menos viu uma bicicleta na vida, né? Se nunca subiu numa, eu digo que vocês precisam subir numa e tentar aprender a andar de bicicleta. Mas se cair uns tombos e tal, né? Isso é normal, eu caí vários quando eu estava aprendendo. Mas, galera, tem que entender como é que funciona. E isso aqui é um sistema de transmissão de movimento. É um sistema complexo de transmissão de movimento, onde o giro dos meus pedais aqui vão girar essa engrenagem, né? Essa coroa, que a gente chama que é a parte da frente aqui, ó, da bicicleta, né? Desse sistema de engrenagem deles, sistema de roldanas, né? Se preferirem. Então, a coroa, essa parte de cima, da frente aqui é maior, ela é maior, né? E a coroa, eu disse para vocês que nós deveríamos fazer uma mudança, né? Que este raio que eu ofereci para vocês aqui é o raio da coroa, não da catraca. Por quê? A catraca é onde estão as marchas ali, né? Eu sei que na coroa, às vezes, as bicicletas de 21 marchas, 18 marchas, elas vêm com diferentes coroas para tu selecionar. Mas na catraca é que está ali a transmissão do movimento para o pneu, né? Eu tenho um pedal que eu giro ali, feita a transmissão da coroa para a catraca de movimento, e na catraca que é feita a mudança a transmissão de movimento para o pneu, que aí o pneu vai girar e vai ter a velocidade da bicicleta, tá? Essa é a ideia. Então tinha faltado eu escrever o raio da coroa, na verdade eu me enganei aqui na hora de escrever, né, de fazer o exercício. Porque o raio leve, o raio médio e o raio pesado são os raios das engrenagens que formam as marchas da bicicleta na catraca. Beleza? Então, como é que eu vou fazer esse exercício aqui? Então, olha só, a coroa, o exercício diz que a coroa gira com 10 radianos por segundo.
Então, o ômega da coroa, ele gira a 10 radianos por segundo. Beleza? Tranquilo. E isso é o jeito que ela vai girar em todas as marchas, tanto na marcha pesada, como na marcha leve, como na marcha média, tá? Em todas as marchas ela vai girar em 10 radianos por segundo. O que eu quero saber é que, dependendo da marcha que eu estou, qual será a velocidade da minha bike. Qual velocidade ela vai andar, que eu vou estar lá em cima dela, tá? Só mudando as marchas. Então, olha só, eu não estou mudando o giro ali no pedal é o mesmo, mas mudando as marchas, isso vai afetar o movimento da minha bicicleta? A gente já viu que vai, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é usar aquela relação de velocidade linear ômega vezes R. Isso aqui a gente vai usar sempre, tá? Em todo exercício. E lembrar que da coroa para a catraca, eu tenho transmissão linear, certo? E da catraca para o pneu, eu tenho transmissão no eixo. Ó, a catraca está no mesmo eixo da bicicleta. Vocês podem pegar e olhar a bicicleta de vocês, que vocês vão ver. A catraca gira, o pneu gira, né? A coroa, ela não está no mesmo eixo do pneu e da catraca. Ela está em transmissão linear, porque tem uma correia que liga elas, beleza? Na transmissão linear, o que é igual? A velocidade linear. Na transmissão no eixo, o que é igual? Velocidade angular, beleza? E a partir dessas relações que eu vou calcular a velocidade do pneu para cada marcha, tá? Primeira coisa, vamos pegar aqui a marcha leve, a primeira marcha, tá? E vou resolver para a marcha leve. A primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a velocidade linear que vai chegar na catraca aqui, na marcha leve, né? Quando eu estou girando com 10 radianos por segundo. Porque a correia vai transmitir o movimento e vai transmitir a velocidade linear, que é o que é igual nesse tipo de transmissão, né? Então, qual é a velocidade linear quando chega na catraca 10 radianos por segundo? Então, eu vou fazer 10, certo? Mas eu vou pegar o raio da marcha leve. Desculpa, gente. Desculpa. Vou pegar o raio da coroa, né? Porque é onde eu estou produzindo meu movimento. Estou produzindo meu movimento lá. E eu tenho que transmitir, eu tenho que modificar isso aqui, passar para metros. E 12 centímetros são 0,12 metros. Isso aqui é um ponto importante, porque a velocidade linear é em metros por segundo, não centímetros por segundo. Então eu tenho que transformar para metros. Então isso aqui dá 0,12 vezes 10. Isso aqui dá um valor incrível de 1,2 metros por segundo. Então, na transmissão da marcha leve ali, né, eu transmiti o meu movimento com velocidade de 1,2 metros por segundo, tá? Beleza? Qual a velocidade linear na catraquinha? 1,2 metros por segundo. A mesma velocidade, certo? 1,2 metros por segundo. Mas o que isso vai gerar de giro na catraquinha ali, na marcha leve? Desculpa, gente, na marcha leve é a engrenagem maior, né? Ó, a maior é a leve, né? Qual a velocidade angular que vai gerar na leve esses 1,2 segundos que é transmitido aqui, ó? Isso aqui é transmitido na correia, tá? Quanto que vai chegar aqui? Vai chegar aqui também 1,2. Mas qual vai ser o giro dele com esse 1,2 quando muda a engrenagem? Vamos analisar. E para fazer isso, para obter o ômega da leve, é só fazer velocidade linear sobre raio. Velocidade linear sobre raio. Então eu tenho 1,2 e agora eu vou dividir pelo raio da catraca na marcha leve, que é 0,09 metros, né? 9 centímetros são 0,09 metros. Tem dúvida? Faz a transferência aí, monta a tabelinha aquela que eu te ensinei. 1,2 dividido por 0,09 já dá 13,33 radianos por segundo. Já olhando os resultados aqui, o que a gente observa? Que o giro que eu produzo aqui no pedal, ele é amplificado na catraca. Eu girava 10 radianos por segundo. O que está acontecendo na catraca?
Ele aumentou o giro ali. Aumentou o giro na transmissão, só modificando o tamanho das engrenagens, tá? Isso não é a resposta do meu exercício ainda, porque eu quero saber qual é a velocidade linear no pneu, que é a velocidade da bicicleta, né? Beleza? Mas o que eu sei? Eu sei que o pneu, ele gira junto com a catraca. Então, a velocidade angular do pneu na marcha leve também vai ser 13,33 radianos por segundo. Por quê? Porque na transmissão de eixo, catraca e pneu têm a mesma velocidade angular. Mas, por raios diferentes, tem velocidade linear diferente. Aí eu vou calcular agora a velocidade linear do pneu, né? Porque eles têm velocidade angular igual, mas eles têm velocidades lineares diferentes. Então eu vou fazer aqui, ó, 13,33. Qual é o raio do meu pneu? 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros, vezes 0,5. Então, qual é a velocidade linear do meu pneu? Faz aí, 13,33 vezes 0,5, 6,66 metros por segundo. Então, meu pneu gira, tem velocidade de 6,66 e minha bike tem velocidade de 6,66. Se eu passar para quilômetros por hora, só para vocês terem uma ideia, ó, vezes 3,6, isso aqui é 24 quilômetros por hora. 24 quilômetros por hora. Então, a minha bike, na marcha leve, ela está a 24 quilômetros por hora quando eu produzo 10 radianos por segundo de velocidade angular na coroa. Isso aqui na marcha leve. Deixa eu fazer umas separações aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Vou fazer o mesmo agora para a marcha leve, média. A marcha média, né? Na marcha média, nós temos um raio de 6 centímetros. O que muda agora? Pessoal, a velocidade linear que vai chegar na marcha média ainda vai ser 1,2 metros por segundo. Porque isso não muda. Eu vou continuar girando igual ali. Eu só mudei a marcha agora. Mudei a marcha. O que vai mudar? A velocidade angular na marcha média. A velocidade, porque agora eu troquei a engrenagem lá que está acoplada à correia, né? Ela vai ficar com a mesma velocidade média, velocidade linear, mas agora ela vai girar diferente. Então vamos ver como é que vai ficar o giro dela, né? Então é a velocidade linear sobre o raio. Então isso aqui é 1,2 divididos pelo raio da marcha média, que é 0,06. É uma marcha menorzinha, né? A engrenagem é menor. Então isso aqui é 1,2 divididos por 0,06. Isso aqui dá 20 radianos por segundo. Que incrível. 20 radianos por segundo. Olha, vocês não se percam na minha desorganização aqui, tá? Eu vou botar aqui porque aqui vai ser a marcha pesada. Para ver se eu finalizo só nesse quadrinho aqui. Não lembro se eu coloquei outro slide. Ah, coloquei outro slide, tá? Beleza, tá? Pessoal, então a minha marcha média, ela vai girar mais rápido ainda, né? A tendência é que na marcha média a minha bike fique mais veloz, certo? Então, olha só, na marcha média é 20 radianos por segundo o giro. Transmissão no eixo, o pneu vai girar também assim, então, ó, o ômega do pneu vai ser quanto? 20 radianos por segundo. Qual a velocidade linear do pneu? Vai ser os 20 radianos vezes o raio do pneu, 0,5. Então, qual é a velocidade linear do pneu? Isso aqui é 20 vezes 0,5 é 10, né? Eu vou confirmar aqui. 20, nem sei porque eu estou fazendo isso. 10 metros por segundo. Galera, 10 metros por segundo. A velocidade não é maior? Olha só, olha só. Não era 6,6 na marcha leve? A marcha leve não é aquela marcha que tu gira e a bicicleta não anda? Na marcha média, tu já gira, ela toca a ficha. É o que nós estamos observando. Se eu multiplicar por 3,6 aqui, isso aqui dá 36 km por hora. Então a bike, ó, de 24 vai para 36 km por hora, só mudando o tamanho da engrenagem. Isso é incrível, né? Sensacional, né? Sensacional. E na marcha pesada? Mesma coisa, ó, velocidade linear, quanto que é? 1,2, eu estou girando aqui igualzinho, metros por segundo, né? Qual é a velocidade angular na marcha pesada? Na marcha pesada, qual é o raio? 3 centímetros, é uma, ó, pequenininha essa engrenagem, vai girar pra caramba essa minha bike, hein? Vai voar agora.
Qual é, então, aqui, ó, é 1,2 divididos, porque é essa equaçãozinha que nós estamos usando, sobre 0,03. Então, isso aqui é 1,2 divididos por 0,03, 40 radianos por segundo. Tá girando muito esse cara aqui, hein? 40 radianos por segundo. Ômega da marcha pesada é igual ao ômega do pneu, né? Não é o ômega do pneu, não são iguais? Transmissão no eixo, né? Então, qual é o ômega? O ômega do pneu nós sabemos, é 40 radianos por segundo. Qual a velocidade do pneu na marcha pesada? 40 vezes 0,5. Isso aqui dá 20 metros por segundo. Então, a velocidade do pneu, quando nós temos marcha pesada, é 20 metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, a minha bike está voando. Ela está a 72 km por hora. 72 km por hora. Né? Então, a bike está voando. E, gente, é isso que a gente imagina que aconteça. Né? Quando eu tenho marcha pesada, quando é que a gente usa a marcha pesada? Né? A gente não usa a marcha pesada para começar a pedalar. A gente usa a marcha pesada quando a gente já tem uma velocidade, a gente quer aumentar nossa velocidade e quer fazer menos pedaladas, né? Menos pedaladas vão gerar movimentos maiores, tá? Gente, beleza? Tranquilo? Então, era assim que se resolvia o nosso exercício. É complicado? É complexo? Sim. O que eu recomendo, se não entendeu? Rever e tentar refazer isso aqui sem olhar a resolução. Não pode olhar a resolução para tentar resolver isso aqui. Tá bom, gente? E entender a lógica de transmissão do movimento. Se tu entender a lógica de transmissão de uma bike, gente, uma bicicleta, você consegue entender a transmissão de qualquer sistema. E aí eu já vou dizer para vocês que a caixa de câmbio de um automóvel funciona da mesma forma. Da mesma forma, caixa de câmbio, né? As marchas de um carro é a mesma coisa, são conjuntos de engrenagens maiores e menores, né? As marchas, a quarta, a quinta marcha, são engrenagens pequenas. A primeira marcha, que é a marcha quando o carro está começando a movimentar, né? E precisa de força também, é uma engrenagem maior, né? A engrenagem maior do carro, na primeira marcha, nunca vai conseguir velocidades altas, né? Tu vai apertar o acelerador lá, vai fundir o motor e tu não vai ter velocidade alta. Tu vai ter velocidades altas na engrenagem pequena, certo? É um sistema de transmissão de movimento, tá? Porque o motor, ele tem o giro dele sempre o mesmo. Óbvio que vai depender da aceleração, né? Quando tu vai apertar o acelerador, mas aí ele vai girar mais rápido ou menos rápido, né? Mas a maneira como tu transmite o movimento, como o carro vai se comportar, né? É um sistema de transmissão como o da bicicleta, muito parecido, tá? Óbvio que eu estou simplificando aos montes aqui, né? Essas questões. Eu não vou colocar uma caixa de câmbio de carro aqui para vocês analisarem, mas uma de bicicleta, que é bem simples, a gente pode analisar. Certo, gente? Tranquilo? A aula de hoje era isso.